Irmãos, nos textos a qual nós acabamos de ler, nós vemos um relato que eu diria que este é são as mais assustadoras passagens bíblicas. Por quê? Porque elas falam, irmãos, das 7 taças da ira de Deus. Esse é o tema da mensagem que eu quero estar trazendo esta manhã, pela misericórdia de Deus: as 7 taças da ira de Deus. Nós vemos, irmãos, por diversas vezes no livro de Apocalipse apareceu o numeral 7. Como por exemplo, os 7 candelabros, que são as 7 igrejas. As 7 estrelas, que são os 7 anjos, ou seja, os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, daquela época, na época em que foi escrito o livro de Apocalipse. Os 7 Espíritos de Deus, o cordeiro que João vira, que tinha 7 chifres. Com relação aos flagelos, nós vemos os 7 selos, nós vemos as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, que será tema da mensagem de hoje. E é interessante notar, irmãos, que sempre que aparece o numeral 7 nesse livro, ou seja, em qualquer outro livro da Bíblia, ele está se referindo à perfeição. O numeral 7, irmãos, está se referindo à completude, à totalidade. E de todas as vezes que o número 7 aparece nesse livro, eu diria para os irmãos mais uma vez, que a mais espantosa de todas é quando ela se refere às 7 taças da ira de Deus. Irmãos, é espantoso porque eu não estou aqui falando da ira de um homem. Eu não estou aqui falando da ira de um exército, de uma nação. Mas a Bíblia está falando das 7 taças da ira do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, enquanto eu fazia esse estudo, meu coração se enchia de temor. Porque se um homem tenta se levantar contra mim, pode vir outro e apartar esta briga, esta confusão. Mas se Deus se levanta contra mim, eu te pergunto: quem poderá livrar-me da mão do Senhor? Ninguém. E esse é um dos aspectos porque estas passagens é tão aterrorizante, porque é o próprio Deus despejando, descarregando a sua cólera contra o mundo ímpio. A ira do Todo-Poderoso, diz a palavra do Senhor, será despejada, será descarregada contra o mundo ímpio. Quando? Daqui a quanto tempo? Quando será? Será antes ou será depois do arrebatamento? Vamos falar sobre essas coisas com o passar da mensagem. Nós entendemos, irmãos, que já que o numeral 7 fala de perfeição, completude, totalidade, as 7 taças da ira de Deus, nós entendemos que ela será derramada porque chegará ao seu ápice. As 7 taças da ira de Deus, nós entendemos, irmãos, que inevitavelmente precisará ser descarregada. As 7 taças da ira de Deus, irmãos, é Deus dizendo: chega. As 7 taças é Deus dizendo: já basta. As 7 taças é Deus dizendo: a minha ira chegou na medida. São 7 porque chegou, atingiu a totalidade dela. E as 7 taças, irmãos, são os últimos flagelos que Deus mandará dos céus à terra. Será o total despejar da ira do Todo-Poderoso. Apocalipse 15, verso 1, na última parte diz: porque nelas é consumada a ira de Deus. Agora, irmãos, nós vamos para a primeira taça e vamos falar da primeira até a 7ª e fazer alguns comentários sobre elas. Apocalipse capítulo 16, verso de número 2, diz assim: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
Irmãos, durante a grande tribulação, a igreja será perseguida pelo anticristo e pelos seus seguidores. Porém, após a noiva do Cordeiro ser retirada da terra pela ocasião do arrebatamento da igreja, o mundo ímpio é que será afligido, porém não por mão de homem algum, mas pelas mãos do próprio Deus. E aqui a gente já responde uma pergunta: quando será? Será depois do arrebatamento. A igreja já não mais estará na terra, na ocasião do despejar das 7 taças da ira de Deus. A igreja passará sim pela tribulação causada pelo anticristo e seus seguidores. A igreja será sim perseguida, morta, atribulada, afligida pelo anticristo, por seus seguidores, por seus exércitos. Mas uma vez que a igreja é retirada, uma vez que a igreja é assunta aos ares, é a hora da mão de Deus pesar sobre aqueles que não se arrependeram de seus pecados, sobre aqueles que adoraram a imagem da besta, sobre aqueles que receberam a sua marca em suas mãos direitas ou em suas frontes. A mão do Todo-Poderoso, irmãos, pesará sobre aqueles que não se arrependeram, que preferiram viver nas suas prostituições, que amaram a mentira, que viveram as suas paixões carnais. A mão do Todo-Poderoso, irmãos, pesará sobre aqueles que amaram mais o pecado, preferiram o pecado, abraçaram-se com a iniquidade, ao invés de darem glórias a Deus. E aqui na primeira taça, irmãos, João está descrevendo dor, aflições, pessoas castigadas por úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, é sem dúvida, irmãos, algo terrível e extremamente doloroso. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu fui ver úlceras. E eu vi lá pelo menos 2 tipos de úlceras: a úlcera estomacal e a úlcera venosa, que são feridas na pele. Irmãos, feridas horríveis, feridas que causa repulsa só da gente ver. A Bíblia não relata que tipo de úlcera será essa, irmãos, mas a Bíblia fala de dor e aflição, fala de uma doença maligna, de uma doença perniciosa. É isso que a Bíblia nos relata. Mas, irmão Auricélio, qual é a importância dessa mensagem, visto que a igreja não estará mais na terra? Eu deveria estar ouvindo essa mensagem? A igreja não vai estar mais na terra, eu vou ser arrebatado, será que isso é para mim? Irmãos, nós sabemos que Deus tem de fato os seus escolhidos, porém, ao passo que ela diz que Deus tem os seus escolhidos para a salvação, ao mesmo passo que nós sabemos que somos filhos de Deus, nós devemos vigiar com a nossa vida, estar em constante arrependimento, estar em constante busca, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós oremos para que Deus nos persevere. Oremos, irmãos, para que nós sejamos participantes das bodas do Cordeiro. Que a taça que a gente tome seja a taça do vinho nas bodas do Cordeiro e não as taças da ira de Deus. Eu falo aqui, irmãos, como se nenhum de nós fosse crente. Eu falo aqui como se todos nós estivéssemos ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Eu falo aqui, irmãos, como falou Martinho Lutero, que o crente deve estar em constante arrependimento. E eu falo aqui como se nós pegássemos essa mensagem e levássemos para as pessoas lá fora. Falássemos do castigo, da ira, do julgamento de Deus que virá. Pois é por meio desta pregação, irmãos, é por meio de falar do dia do juízo de Deus, é por meio de falar do julgamento de Deus, das pragas que Deus mandará, que nós devemos falar também de arrependimento. É para nós, é para a igreja,
João, quando escreveu o Apocalipse 15:16, que fala das 7 taças da ira de Deus, ele mandou, irmãos, estes livros, este compilado de mensagens do Senhor para as igrejas. Então, irmãos, é para nós, é para a igreja, é para mim, é para você. Nós vamos falar mais no final da mensagem sobre isso também. Segunda taça, irmãos. Por quê? Segunda taça, Apocalipse 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. Irmãos, daqui em diante nós veremos que os flagelos das 7 taças têm algumas correlações, algumas ligações também com os 7 flagelos das 7 trombetas. A diferença entre as trombetas e as taças é que as trombetas advertem aos homens acerca do juízo de Deus. As taças não, as taças são a consumação final do juízo de Deus. Trombetas são juízo parcial e ainda há convite. Nas trombetas, nós vamos ver aqui algumas ligações com o passar da mensagem. Nós vamos ver que ainda há convite, ainda há meio de arrependimento, ainda há meio de salvação no tempo das trombetas, mas nas taças não. Trombeta é juízo parcial, taça é juízo final e total. No verso de número 3... E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente. Na segunda trombeta, no capítulo 8, verso 8, apenas 1/3 parte do mar torna-se em sangue, mas aqui na segunda taça, o mar inteiro é atingido por esse flagelo. O mar inteiro se tornará em sangue. Vou repetir, na segunda trombeta, apenas 1/3 parte do mar é atingida, vira sangue. Mas aqui na segunda taça, o mar inteiro, o mar completo. Percebe, irmãos, da trombeta que é parcial e a taça que é total. Alguns até entendem, eu vi pregadores falando que o mar ficará em uma cor parecida com sangue, por conta de poluições e por conta de morte de animais. Porém, irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o mar, vou repetir o verso 3, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue. Ele não diz que o mar vai ficar com uma cor parecida de sangue, mas que o mar vai virar, vai se tornar, virá a ser sangue. As águas que hoje você vê, cor azulada ou uma cor esverdeada, será vermelha, será sangue. Então, irmãos, é aterrorizante. Imagina alguém chegar no mar e ver tudo aquilo que outrora era azul ou era verde, agora ser vermelho, ser sangue. E as pessoas vão saber, irmãos, naqueles dias, que aquilo é a ira de Deus, que aquilo o próprio Deus está causando. Terceira taça, Apocalipse 16, versos 4 e 5. Perdão, versos 4, 5, 6 e 7. E o terceiro anjo derramou as suas taças nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que era e és santo, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaste o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste de beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor, tu és todo-poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Irmãos, na terceira trombeta, 1/3 parte dos rios e das fontes das águas são atingidos e se tornaram amargas, isso nas trombetas. Porém aqui na terceira taça, não só
uma terça parte é atingida, mas sim a totalidade dos rios e das fontes das águas. E também essas águas, irmãos, não só ficaram amargas que nem nas trombetas, mas elas se tornaram sangue. Ele está dizendo que todos os rios, toda a água potável, que fala da fonte das águas, toda a água que era próprio para beber se tornarão em sangue. Irmãos, mas tem um motivo para que essas águas virem sangue. Apocalipse capítulo 6, nos versos 9 ao 11, nós vemos que no abrir do quinto selo, nós vemos que as almas dos mártires estavam ali debaixo do altar de Deus clamando por justiça. Nós vemos que aquelas almas, irmãos, que tiveram seu sangue derramado somente por professar sua fé em Cristo Jesus, foram mortos, e eles estão ali, na abertura do quinto selo, clamando a Deus por justiça. Mas aqui, irmãos, mas agora, no derramamento da terceira taça, a vingança vem. A oração dos santos, irmãos, é respondida e a justiça de Deus alcança os seus algozes. Então nós vemos aqui que o derramar da terceira taça é a oração dos santos sendo respondida. O derramar da terceira taça é Deus dando sangue para os ímpios beberem. Por quê? Porque eles derramaram o sangue dos santos. Eles derramaram o sangue dos profetas, e como punição Deus dá a ele sangue para beber. Outra coisa, o anjo declara que aqueles que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, agora terão de beber sangue. Essa é a terceira taça. Irmãos, e naquele dia não haverá sentimento de pena. Naquele dia, a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Irmão, será que Deus é mau? Não, irmão. Deus é bom. Deus está dando chance de arrependimento hoje. Deus está dando chance de arrependimento agora. A palavra de Deus clama nos quatro cantos da terra: arrependam-se antes que venham o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmão, Deus é mau? Não. Deus é juiz e Ele é justo. E para que um juiz seja justo, a justiça tem que ser exercida. Não haverá sentimento de pena. O anjo ainda declara: verdadeiros e justos são os teus juízos. Não haverá sentimento de dó, e sim de louvores ao Deus Todo-Poderoso. Naquele dia, irmãos, ninguém sentirá pena dos ímpios. Quem estiver assistindo a esses eventos vão dizer: Senhor, Tu és Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Imagina que você está assistindo a um julgamento agora, uma pessoa que matou, estrupou, roubou e fez todo tipo de atrocidade contra alguém. E o juiz, ele está ali para julgar esta pessoa. Só que esse juiz olha para aquela pessoa e diz: bate o martelo, você está livre, você está solto, você não tem nada o que dever. Se nós estivéssemos, irmãos, assistindo a esse julgamento, nós diríamos: esse juiz é injusto, ele libertou a pessoa, mas a pessoa fez a coisa errada. Mas isso não acontece com Deus. Deus exerce o seu juízo. Se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, se você está aí vivo, louvando ao Senhor, é porque o juízo dele outrora foi exercido. É porque outro tomou estas taças no teu lugar e no meu lugar. Irmãos, Jesus Cristo, Ele recebeu a ira de Deus. O juízo, a justiça de Deus precisa ser derramada, precisa ser descarregada, e foi descarregada na vida do seu filho, do seu único filho, para pagar pelos nossos pecados. Mas se hoje
No tempo que se chama hoje, se no tempo presente nós negamos a graça, nós negamos a Jesus Cristo, nós teremos que tomar das 7 taças da ira de Deus. Por isso que a palavra de Deus clama: arrependam-se. Ou você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você receberá o descarregar, o despejar da ira do Senhor. 4ª taça, Apocalipse 16, versos 8 e 9. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhes permitido que abrasassem os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para darem glória. A 4ª taça, irmãos, ela será derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com intenso calor. Você deve estar dizendo aí: irmão, já está tão quente aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, já é tão quente. Irmão, se está quente, se a gente está reclamando do calor, você imagina essa praga, você imagina a 4ª praga sendo derramada com os ímpios na terra. Esse calor que a gente está sentindo hoje parece uma frente fria perto disso aqui. Nas trombetas, 1/3 parte do sol, irmãos, escureceu, mas nas taças o sol será aquecido muitas vezes. O calor que nós sentimos hoje nem se compara ao que a Bíblia está nos relatando aqui. Porém, irmãos, ao invés de se arrependerem e darem glória a Deus, o que é que os homens fazem? Eles blasfemam do nome de Deus, por saberem que é Deus que tem o poder sobre estas pragas. Eu vejo aqui, irmãos, que neste tempo não haverá mais chance de arrependimento. O coração dos homens estarão tão endurecidos que, mesmo tendo a certeza de que o próprio Deus lhes está causando estas pragas, mesmo assim, eles não se arrependerão, não poderão se arrepender, não poderão dar glórias a Deus. O coração do ser humano, irmãos, ele é mau e perverso desde a sua meninice, como diz a palavra de Deus. E se não for o Espírito Santo quebrantando-lhes os corações, não há arrependimento. E olha quão duros os corações estarão da humanidade no tempo do derramar das 7 taças. Um dia eu vi o Paul Washer pregando, ele fala algo bem interessante. Que tem gente que pensa que no inferno as pessoas estão lá clamando: Senhor, me perdoa, eu quero sair daqui. Senhor, agora, se o Senhor deixar eu sair daqui, eu vou fazer tudo diferente. Senhor, me arrependo. Não, irmãos. Eu concordei com o pastor Paul Washer quando ele disse que no inferno não tem gente clamando por arrependimento. Se com a graça comum que eles tiveram aqui na terra, eles não se arrependeram, mas foram para as sepulturas com os pecados, quanto mais no inferno, onde não há o Espírito Santo, onde não há arrependimento, onde não há perdão, lá eles blasfemam mais de Deus ainda. Pode ver que o rico, ele não diz: deixa eu sair daqui. Ele sabe que ele está lá e que tinha que estar lá. E quando ele pede uma gota d'água para molhar a garganta, é só para a Bíblia nos relatar que não há um pingo de alívio das dores no inferno. Então o Paul Washer diz, ele vai usar uma analogia, que se Deus fosse agora nas portas do inferno e abrisse as portas e dissesse: vão, saiam, vocês estão todos livres, essas pessoas com o coração endurecido no inferno pegariam a maçaneta da porta, puxaria de volta e diriam a Deus: vai embora, nós preferimos estar aqui no inferno do que estar com você. É uma analogia um pouco pesada e forte, mas eu creio que faz sentido. Porque se com a graça comum aqui na terra elas não se arrependeram, quanto mais sem graça alguma no inferno. 5ª trombeta, Apocalipse 16, versos 10 e 11. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. A 5ª taça, irmãos, ela é derramada sobre o trono da besta. E com este 5º juízo, o centro do poder, do império do anticristo, ele é abalado.
Deus está aqui, irmãos, desmoronando este governo maligno que tanto afligiu a igreja. Deus está indo agora, irmãos, para as bases desse forte império, que era forte até então. Mas quando Deus intervém, quando Deus chega neste momento, na quinta taça, Ele atinge o centro do poder daquele grande e forte império. As pessoas que adoravam a besta e diziam: quem poderá contra a besta? Quem poderá batalhar contra ela? Agora se decepcionarão e verão que este governo, que embora parecia ter poder, na verdade não era nada. Porque o Deus abalará aquele império, abalará aquele governo entrará em colapso. Deus mostrará para as pessoas que adoravam aquele império, que aquele império não era nada, que aquele império era passageiro, era mundano e logo se desfaria. E Deus está mostrando aqui o seu poder, derrotando a besta, derrotando o anticristo, tocando no poder, tocando no centro, nas bases. E o que é que acontece? E é nesta mesma quinta taça que as dores causadas pelas úlceras da primeira praga se intensificarão. Os homens vendo que o Deus, entre aspas, o Deus deles não era nada, não era ninguém, ainda terão que sofrer ainda mais dores. E mesmo assim, a Bíblia diz que eles não se arrependerão. Eles não deram glória a Deus. Verso 11: e por causa das suas dores e das suas pragas que eles fizeram, blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. Sexta taça, Apocalipse 16, versos 12 ao 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Irmãos, a sexta taça, ela descreve a batalha do Armagedon. E eu confesso que é um pouco difícil a interpretação das pessoas que eu ouvi, alguns divergem nas opiniões, mas eu trouxe o que eu achei mais coerente, o que eu achei mais alinhado com a doutrina bíblica. Porque Armagedon é a única vez que aparece na Bíblia, é aqui. É igual a Apocalipse 20, que fala sobre o milênio. Existem divergências de opiniões, porque aparece em um único lugar. Armagedon aparece no Antigo Testamento, só que com outro sentido, nós vamos entender aqui. A sexta taça, ela descreve a batalha do Armagedon, e João está aqui, irmãos, parece que ele quer fazer uma referência a passagens do Antigo Testamento, onde Deus peleja em favor do seu povo. Nós vamos entender o porquê. O significado mais aceito para a palavra Armagedon é montanha de Megido, que deriva da junção de duas palavras, Ra, que do hebraico significa montanha, e Magedon, do grego, significa Megido. Então, foi justamente neste lugar, em Megido, na montanha de Megido, onde Deus livra o seu povo por diversas vezes das mãos dos inimigos. Em Juízes, por exemplo, capítulo 4 e 5, quando o povo de Israel estava em grande sofrimento e oprimidos pelos exércitos do rei Jabim, liderado por Cícera, os israelitas não podiam fazer, irmãos, absolutamente nada, a não ser se esconderem de medo. Então é através de Débora. Então Deus, através de Débora, avisa que entregaria o inimigo nas mãos de Israel. E tem também outras passagens em que o povo está ali afligido, nesse mesmo lugar, Megido.
E sempre neste lugar Deus peleja em favor do seu povo e o seu povo vence as batalhas. Então nós entendemos dessa forma que o Armagedon é mais um símbolo. Aqui em Apocalipse ele está descrito como um símbolo de toda a batalha que Deus protege o seu povo. Dá para entender, é o que eu achei mais coerente, que aqui Deus está vingando o seu povo mais uma vez. Deus está aqui pelejando em favor da igreja que foi retirada. Parecia que a igreja estava ali angustiada, mas Deus as arrebata e agora Deus está lançando as pragas. Deus está agora pelejando em favor da igreja. Então Armagedon está nesse sentido, desta batalha em que Deus peleja em favor do seu povo. E João também vê aqui, irmãos, espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses espíritos semelhantes a rãs falam do quão repugnantes eles são. E esses espíritos imundos, eles saíram das bocas da besta, dragão e falso profeta, mostrando, irmãos, que o sistema a qual nós vivemos hoje, onde o espírito do anticristo já opera, onde o diabo está aí operando em todo o sistema, dá para a gente entender que o sistema a qual nós estamos vivendo ao nosso redor, o telejornalismo, a política, todo o sistema, as religiões, as músicas, tudo isso é regido por espíritos imundos, por espíritos repugnantes, espíritos que criam músicas fazendo apologia ao sexo, às drogas, tudo isso que aos nossos ouvidos nos é repugnante, nos causa repulsa. Nós entendemos que tudo que é regido hoje pelo espírito do anticristo, que já opera, como está numa das epístolas de João, se eu não me engano a primeira, tudo isso é regido já por espíritos imundos. Sétima taça, Apocalipse 16, versos 17 ao 21. Irmão, estou correndo que já está dando 10 horas. Glória a Deus. Apocalipse 16, versos 17 ao 21. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens na terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus, e por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Irmãos, a sétima taça é o momento de maior terror da história da humanidade. É uma descrição detalhada do juízo final de Deus. João descreve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto ao qual ninguém viu em toda a história da humanidade. Cidades desmoronando, ilhas, montes se desfazendo, ilhas sendo submersas. Pedras de 1 talento, irmão, sabe o que é 1 talento? É uma unidade de medida. Convertendo isso em quilos, ele está dizendo que caíram do céu à terra, chuva de pedras de 35 quilos. Irmão, você já viu eu nunca vi, graças a Deus, a gente está aqui no Ceará, a gente não tem, embora eu tenha ouvido relatos, mas você já viu na internet ou na televisão uma chuva de granizo? Você consegue perceber o estrago que faz uma chuva de granizo, de pedras do tamanho da mão de um homem, pedrinhas pequenas e outras maiores, no máximo da mão de um homem. Você já viu o estrago que aquilo faz? Quebra telhado, amassa carro. Quando cai dentro d'água, parece que está fervendo. Mas você consegue imaginar, irmãos, uma chuva, uma saraivada. A Bíblia diz que os homens blasfemarão porque essa praga era muito grande. Uma chuva gigantesca de pedras de 35 quilos. É isso que a Bíblia nos descreve, irmãos. É um cenário que causa espanto.
Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus contra o mundo ímpio. E a sétima taça, ela é a conexão onde finda-se o tempo e a história e inicia-se a eternidade. As 7 taças, e mais especificamente a sétima taça, é onde passa-se os céus e a terra e surgem novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quem também descreveu estas coisas, esse quadro, vamos dizer, de coisas, foi Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Fala que os céus e a terra que hoje existe passarão com estrepitoso estrondo. Fala que os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21 fala, irmãos, de tsunamis. Irmãos, é um cenário horrendo. É um cenário terrível, eu não consigo descrever. O que os autores bíblicos, os autores da Bíblia conseguem descrever ainda é pequeno. Do que será isso? Eu não estou falando de eventos locais, eu estou falando de proporções mundiais. O grande firmamento que Deus criou em Gênesis se desfará com um estrepitoso estrondo. Os céus, irmãos, desabarão na cabeça das pessoas. Você consegue imaginar isso? Eu diria, vou repetir, eu acho que é a terceira vez que eu vou dizer, não existe outras passagens mais aterrorizantes do que essas. Apocalipse 15, que é a preparação para as 7 taças, e Apocalipse 16, que é de fato o derramar da ira de Deus, o despejar, o descarregar da cólera do Deus Todo-Poderoso. Vamos concluir, irmãos, abre comigo em Apocalipse 22, versos de número 10 a 16. Já estamos partindo aqui para a conclusão. Apocalipse 22, dos versos 10 ao 16. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, eu refaço a pergunta: será que essas coisas, será que é pertinente falar para a igreja, pregar sobre as 7 taças da ira de Deus? Nós vemos no verso 16 que Jesus ele escreveu e enviou para as igrejas. Porque lá no comecinho de Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós vemos relatos de pessoas dentro da igreja que ainda viviam de forma desordenada. Então, Jesus escreveu estas coisas e mandou para as igrejas. Ele está dizendo para a própria igreja: igreja, conserta-te. Ele está dizendo para a própria igreja: igreja, arrepende-te dos teus pecados. É para nós, irmãos. É para mim, é para você. As 7 taças também. É para a gente ouvir essa palavra hoje e dizer: Senhor, eu me arrependo daquilo que eu estou fazendo, que eu estou te desagradando. Quando a Bíblia diz que Deus tem os seus escolhidos, nós não fomos escolhidos para andarmos de qualquer jeito. Nós fomos escolhidos para sermos santos, para sermos justos, para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Ele fala aqui no verso de número 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Como assim, irmão? Jesus está dizendo que aquele que está no pecado continue no pecado? Não, irmãos.
Ele está dizendo, se arrependa, mas se você quer viver no pecado, viva. É você quem sabe. O juízo será derramado, e a palavra é de arrependimento, mas se não quiseres, continue a vida. Porém, você já sabe, você já foi alertado. É isso que ele está dizendo. Tanto é que ele diz, aquele que quer ser santo, santifique-se ainda mais. Aquele que quer ser justo, pratique a justiça ainda mais. Irmãos, geralmente a gente acaba apontando o dedo para o outro, ao ímpio, ao desviado, à ovelha perdida. Irmãos, a palavra de hoje é para nós, aqui dentro da igreja, aqui dentro da congregação, é para mim, é para você, é uma reflexão das nossas vidas.